Atlas da Violência aponta que mais de 75% dos assassinatos cometidos no Brasil são contra negros. E na entrevista de hoje nós vamos receber uma pesquisadora que vai falar sobre os reflexos desse número na nossa sociedade. E veja também, o Conselho Universitário da UFOP aprova a resolução que institui procedimentos para serem adotados em casos de violência contra a mulher. E tem ainda a nossa agenda cultural com as atrações para o fim de semana. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o jornal de hoje com um dado estarrecedor e que infelizmente não é novo aqui no Brasil. 75,5% dos assassinatos no país são cometidos contra negros. O número foi apontado há 2 semanas no Atlas da Violência, um levantamento dos homicídios no Brasil feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento é referente a 2017 com base nos dados oficiais do Ministério da Saúde. O Atlas alerta ainda para a violência contra jovens, negros, mulheres e população LGBTI+. E para tentar explicar esses números que pioraram nos últimos 10 anos, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora Cassandra Muniz, que é especializada em antropologia linguística voltada para a população afro-brasileira. Professora, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Meu prazer. Professora, o Atlas aponta que o Brasil teve 65.602 assassinatos em 2017 e é o maior nível de mortes violentas na história do país. Fica claro que há um problema aí, né? Os governos falharam na segurança pública. Onde eles falharam? Acho que a primeira coisa que a gente pode apontar como falha é a ideia de achar que segurança pública se refere a aumentar o contingente de policiais nas ruas, por exemplo, ou produzir mais prisões dentro do Brasil, né? A ideia, quando a gente pensa a possibilidade de diminuir esses números, não há dúvidas, embora pareça um discurso clichê, que está relacionado a gente aumentar as políticas de educação e cultura, principalmente, para a população jovem do país. Sim, professora, com relação aos negros, o Atlas aponta que os homicídios são ainda maiores entre eles, né? Entre jovens, negros e de baixa escolaridade. Por que essa população, a situação para ela é ainda mais dramática? Porque existe uma coisa chamada racismo, né? O racismo, ele orienta todas as nossas relações sociais. Então, mesmo quando você está pensando questões que são de ordem econômica, não é possível esquecer que a questão racial ela está na base da estrutura da sociedade brasileira. Então, qualquer dos números relacionados a questões de violência, essa população sempre será mais atingida. Sim, professora, ainda de acordo com a situação do negro, mostrado pelo Atlas da Violência, de acordo com Daniel Cerqueira, que é o coordenador da pesquisa, se a gente compara 2 jovens do sexo masculino, ambos com 23 anos, a mesma escolaridade, que moram no mesmo bairro, a chance do negro ser assassinado é quase 24% maior que a do não negro. A situação social, então, não é o único fator determinante para esse extermínio de negros, né? Não, definitivamente não. É como eu comentei, né? Se a gente tem uma sociedade que é racializada, nossa sociedade, além de ser racializada, ou seja, todos nós, brancos e negros, somos racializados, mas não há dúvidas que a racialização para esse grupo específico, né, da população negra no Brasil, ela ocorre de forma discriminatória. Então, nós não somos apenas racializados, nós somos racistializados, vamos pensar assim. Então, a nossa sociedade é racializada e racista. Então, mesmo quando você tem um jovem negro com escolaridade alta, por exemplo, ou uma situação socioeconômica razoável, né, ele não vai deixar de ser negro. E, por isso, ele vai sempre ser mais alvo de batida policial, de discriminação e, obviamente, tendo aí o racismo como base dessas relações econômicas e sociais no país.
Sim, sim, professor. O Atlas mostra que houve um aumento também no assassinato de mulheres e mulheres negras. E pela primeira vez o Atlas fez um capítulo para mostrar a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, que também aumentou nessa população, o assassinato, né? O que falta nas políticas públicas para que essas populações sejam menos vulneráveis? Falta enxergar essas populações, né? Já faz muito tempo que o IPEA, por exemplo, que é esse Instituto de Pesquisa Econômica, mostra como as mulheres negras estão na base social das relações no Brasil, né? Quando você pensa o fato de que nós somos o país que mais matamos trans e travestis, então se você vai pensar qualquer política pública, seja de cultura, seja de educação, seja de segurança, sem fazer um recorte de gênero, raça e classe e sexualidade, provavelmente essas políticas públicas não serão efetivas. Sim, professora, falando aqui de Minas Gerais, agora o Atlas da Violência destaca o Estado, entre outros, como um bom exemplo, né, nessa queda no número de assassinatos. A senhora considera Minas Gerais realmente um bom exemplo? Olha, a gente pode falar o seguinte, né, que dentro do contexto nacional, o estado de Minas Gerais ele apresentou um índice menor em relação a outros estados, né? Isso não significa que é bom, isso significa que, em relação a outros estados, principalmente os do Nordeste, né, como o Atlas mostra, o estado de Minas Gerais se encontra melhor, mas o índice ainda é extremamente alto, não é? Principalmente nas periferias, aí pensando a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, você tem um índice de morte de população negra muito alto. Sim, professora, o que falta fazer nas políticas de segurança pública para que elas sejam realmente eficazes, né, e não apenas exterminadoras? Bom, primeiro a gente precisa sair de uma visão de que o Estado, né, porque a segurança pública está relacionada com o Estado, né, o Estado ele realmente precisa ser visto como algo para nos proteger e não apenas para controlar e punir. Então, se a gente conseguir sair desse paradigma, a gente consegue enxergar que uma política universalista de segurança pública, ela precisa reconhecer a diferença que existe entre os sujeitos na sociedade e como eles são afetados por questões como racismo, homofobia, sexismo, não é? Então, qualquer política de segurança pública precisa pensar que a gente não pode ver os sujeitos como sendo homogêneos, que a gente precisa pensar políticas que, ao mesmo tempo que garantam de forma universal a seguridade dessas pessoas, mas para isso precisa reconhecer suas diferenças. Sim, professora, para finalizar, na sua opinião, a sociedade tem responsabilidade nesses assassinatos? Completamente, né? A gente reproduz, enquanto sujeitos sociais, né, as relações que são marcadas por esse racismo, pensando aí especificamente nesse aumento enorme de quase 5%, né, de um genocídio que já era alto, né, de 71%. Quando a sociedade brasileira insiste em ainda não se reconhecer como uma sociedade racista, não é? E não reconhecer a forma como nós racializamos as nossas relações que são sociais, a sociedade como um todo ela tem uma extrema responsabilidade, porque é a sociedade que vai estar planejando políticas públicas, é a sociedade que vai estar fazendo a função de nos proteger e não de nos exterminar. É a sociedade que vai estar dentro das universidades, por exemplo, pensando currículos que promovam a possibilidade desses sujeitos estarem presentes de forma efetiva. A sociedade somos nós e nós estamos em todos os lugares. Se a gente não consegue lidar com a nossa cegueira racial, com a nossa cegueira de gênero e de sexualidade, pensando aí, obviamente, também como as questões de classe indicam isso, obviamente, nós somos corresponsáveis por todas essas matanças que vêm ocorrendo no país e que, infelizmente, ao invés de diminuir, só vem aumentando. Sim, é a sociedade também que vai escolher reproduzir ou não esses preconceitos que geram tantos assassinatos, né, Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela sua participação, Eu que pela agradeço. aula aqui no Plano Aberto pra gente. Maravilha. E o Atlas da Violência completo está disponível na internet. A gente segue com o Plano Aberto. Na última terça-feira, o Conselho Universitário da UFOP aprovou por unanimidade uma resolução que institui normas e procedimentos para serem adotados pela universidade em casos de violência contra a mulher dentro da instituição.
Com essa aprovação do CUNE, a UFOP se torna a segunda universidade do país a aprovar normas que contribuem com a proteção da mulher dentro do ambiente acadêmico. Em caso de violência sofrida na universidade, as mulheres agora podem fazer a denúncia por escrito à ouvidoria feminina, assegurando o sigilo da identidade. A minuta dessa resolução foi apresentada pela União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto à reitoria da UFOP em agosto de 2018 e o documento será publicado no próximo boletim administrativo da universidade. E está na hora da nossa agenda cultural e quem já está aqui no estúdio comigo é a Adriana Moreira, que vai trazer as principais atrações culturais para o feriadão. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. É isso mesmo, a programação para o feriado de Corpus Christi está recheada de evento bacana. Dá para aproveitar bastante, viu? Que ótimo, né? Então vai dar para se divertir muito e para quem gosta desse friozinho, aproveitar também, né? Isso mesmo, Vitor. Vamos nessa? A partir de hoje, o Centro de Convenções da UFOP, que fica aqui em Ouro Preto, recebe o Circuito Art Beer 2019. O evento segue até sábado e vai contar com 14 cervejarias diferentes e muitos shows. A programação completa você encontra na internet pelo endereço tourouropreto.com.br. Na sexta-feira, o rapper Flávio Renegado e a Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça Tiradentes a partir das 8h30 da noite com o show O Mano e o Maestro. O evento marca o lançamento da turnê do novo CD Suíte Massal. É legal, né, Adriana? E vale a pena destacar aqui que na sexta-feira tem atração cultural no distrito de São Bartolomeu também, não é mesmo? Isso mesmo, Vitor. A partir desta sexta-feira será realizado na rua principal do distrito o 5º Encontro de Tradições Culinárias. O evento segue até domingo e vai contar com comidas típicas locais, oficinas, gincana e muitos shows. A programação completa pode ser conferida no site ouropreto.mg.gov.br e toda a comunidade, claro, Vitor, pode participar. Vale a pena prestigiar, a festa é bem bacana, né? Verdade, Vitor. No sábado será realizado mais um encontro do Cineclube Banana Verde no Ixa, que fica em Mariana. O encontro está marcado para as 6 da noite. Também no sábado, às 8 da noite, o Museu da Inconfidência e, em parceria com o Museu da História da Inquisição, vai lançar a exposição itinerante com o tema Cristãos Novos na Colonização das Minas Gerais. O evento vai ser realizado às 8 da noite na Sala Manuel da Costa Taide e será seguido de um coquetel. A mostra pode ser visitada até o dia 6 de julho. Vitor, e temos mais uma atração para a nossa agenda de hoje, viu? Mas essa é paga. É que depois de 3 meses parado, o Trem da Vale está de volta. São 2 viagens saindo de Ouro Preto e 2 saindo de Mariana por dia e é pago. Mas os moradores de Ouro Preto e de Mariana têm desconto, viu? Vale a pena a viagem. Todos os detalhes para quem quer fazer essa viagem é só acessar vale.com/Trem da Vale. Muito bem lembrado dessa viagem, Adriana. Vale a pena para quem está aqui passeando durante o feriado ou para o morador que ainda não fez essa viagem. São imagens incríveis, lindas nesse trajeto entre Ouro Preto e Mariana. É verdade, Vitor. Eu já fiz e é realmente um passeio maravilhoso. É mesmo. Bom, e depois dessas dicas da Adriana para o fim de semana, para o feriadão, a gente termina o jornal. Lá no nosso canal, aqui no nosso canal, na verdade, né, você confere todas as edições do Plano Aberto que perdeu. É só acessar youtube.com/TV UFOP. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até mais, gente!